Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho com a resolução do exercício que foi passado para vocês, certo? Aonde esse exercício abordava os números naturais, os números inteiros, sucessores e antecessores, valores absolutos, números opostos e ainda tinha umas contas para vocês fazerem. Então veja só, muita gente já devolveu esse exercício, certo? Para mim. E alguns ficaram para devolver hoje. Só que eu tive percebendo que essa primeira questão do exercício de aprendizagem, muita gente deixou sem fazer. Então veja que essa questão, ela trata de números naturais, certo? Só que o aluno, muitas vezes, se perde na hora de fazer a questão porque não associa bem não faz associação bem da leitura com o que foi estudado. Então essa questão aí, essa primeira questão, ela só quer um pouquinho mais vamos dizer assim, de raciocínio de vocês para que vocês consigam resolver a questão. Então eu vou ler a questão novamente, a gente vai pensar junto e vai tentar resolver, para você ver como a questão é fácil, certo? Então a questão fala o seguinte, ela diz o seguinte: quais os primeiros 5 elementos da sequência de números naturais, veja só que ele fala de números naturais, formada a partir do 1, a partir do 1, sendo que cada número da sequência é formado pelo seu antecedente adicionado de 3 unidades. Então veja só, a gente viu anteriormente lá no vídeo assistindo que os números naturais, vou colocar aqui, ó, é representado pela letra N, não é isso? E eu falei também que esses números naturais são os números positivos inteiros, ou os números inteiros positivos, dá na mesma coisa. Então, se eu fosse representar esses números naturais agora, certo? Através da letra N, eu poderia escrever assim. Eu poderia dizer que os números naturais são o 0, tem que incluir o 0, 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar até o 6. 6, isso infinitamente, certo? Então, repetindo, números naturais, que é representado pela letra N, são todos os números positivos inteiros. Veja que o número aqui está inteiro, não tem nenhum número quebrado, né? Vamos dizer assim, para você entender. Incluindo o 0. Então, eu tenho que começar com o 0. Então, lendo a questão, ele fala que quais são os primeiros 5 elementos da sequência de números naturais formado a partir do 1. Então, se é formado a partir do número 1, então eu já sei que o primeiro número natural desses 5 números aqui, que ele quer, ó, quais são os primeiros 5 elementos, eu já sei que o primeiro elemento vai ser o número 1. Vocês concordam comigo? Aí, continuando. Sendo que cada número da sequência, ele quer uma sequência de 5 números aqui. Eu já coloquei o primeiro número, que ele fala que o primeiro número é o 1, que ele diz, ó, a partir do 1. O primeiro número é 1. Então, continuando. Sendo que cada número da sequência é formado pelo seu antecedente, adicionado de 3 unidades. Então, veja só. Olha como vai ficar fácil agora, para vocês entenderem. Então, ele está dizendo que o número seguinte, toda vez vai ser formado com esse número, certo? Adicionado de 3 unidades. Então, pegando a partir do número 1, vê se você concorda comigo. Ó. Vou colocar aqui do lado. 1 adicionado é mais 3. 3 o quê? Ó? 3 unidades.
Ele não disse que é para adicionar 3 unidades? 1 mais 3 é igual a quanto? 4. Então, eu sei que o segundo número aqui é 4. Aí, continuando. Vou pegar o 4, vou colocar aqui, ó. Adicionado mais 3 unidades. Quanto é 4 mais 3? 7. Terceiro número é 7. Vou pegar aqui o número 7, vou adicionar mais 3 unidades. 7 mais 3 é igual a 10. O quarto número é igual a 10. E por último, vou pegar aqui o 10, ó, o 10 daqui, que eu encontrei, mais 3 unidades. 10 mais 3 é igual a 13. Então, o quinto número aqui é 13. Então, ele quer essa sequência aqui. Isso aqui é a resposta, certo? Isso vai ser a resposta da questão. Aí eu vou ler agora e depois a gente olha aqui para a resposta. Aí você vai entender. Ó. Ele está perguntando, ó, quais os primeiros 5 elementos. Eu agora tenho 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Da sequência de números naturais. Veja que todos são números naturais, porque eu falei que os números naturais, que é representado pela letrinha N, são os números positivos inteiros. Então veja que todos são números naturais, ó. 1, 4, 7, 10, 13. Quais os primeiros 5 elementos da sequência de números naturais formado a partir do 1? A partir do número 1, tá formado? Eles são formados a partir do número 1, sendo que cada número da sequência que vem depois é formado pelo seu antecedente. Antecedente é o número que está atrás, certo? Adicionado de 3 unidades. Então, se eu pego 1, somo mais 3, dá 4. Se eu pego 4, somo mais 3, dá 7. Se eu pego 7, somo mais 3, dá 10. E se eu pego o 10, somo mais 3, dá 13. Então, essa questão só era um pouquinho complicado para o aluno que não gosta de ler. Então, o aluno aí ele tinha que ler e ter um entendimento para ver como é que desenrolava essa questão aí. Ok? Bora para a questão número 2. A questão número 2, ele pede para você escrever o sucessor dos números abaixo. Então, eu coloquei alguns números, certo? E ele pedia para você escrever o sucessor desses números aí. E o que é o sucessor, professor? Sucessor são os números que vêm depois do número que foi dado, certo? Então, essa questão é muito fácil de se resolver. Então, nessa letra A, quem é o sucessor de 123? Vou botar igual aqui. Sucessor de 123 é 124. Né? O sucessor é o número que vem depois. Na letra B, quem é o sucessor de 85? O sucessor de 85 é 86. Na letra C, quem é o sucessor de 99? O sucessor de 99 é o 100, que é o número que vem depois. Quem é o sucessor, na letra D, de 999? O sucessor de 999 é 1000, que é o número que vem depois. Quem é o sucessor do número 5209009? Essa também é fácil. Como é que você vai fazer? Você vai colocar o número que vem depois desse número aqui. Então, eu posso dizer que é 5209010. Vê se você concorda comigo. Antes eu tinha 5209009. Agora eu tenho 5209010. Quem é o sucessor de 1001? O sucessor de 1001 é o número que vem depois, 1002. Então, essa questão muito fácil e bem prática, né? Presta atenção porque vai ter gente que, quando for fazer o testezinho ou a prova, ainda vai errar essa questão aí, certo? Bora lá, vamos seguir. Bora para a questão número 3. A questão número 3, ele está pedindo para você escrever o antecessor dos números abaixo. O nome já fala. Antecessor é o número que vem antes, certo? Do número que é dado.
Então, qual é o número que vem antes de 321? O número que vem antes de 321 é 320. Veja que todos os números eu coloquei para vocês positivos, certo? Para você ir pegando como é que faz a coisa. Na letra B, qual é o antecessor do número 10? O antecessor do número 10 é o 9, que é o número que vem antes. Quem é o antecessor do número 1? O antecessor do número 1 é o 0, é o número que vem antes. Quem é o antecessor do número 1000? A gente já viu na questão anterior. O antecessor do número 1000 é 999, que é o número que vem antes. Quem é o antecessor do número 9.999? É o número que vem antes, é 9.998. Quem é o antecessor do número 47001? Né? 47.001. Então, o antecessor desse número aí é 47.000, que é o número que vem antes. Beleza? Muito fácil essa terceira questão. Teve alguns alunos que me perguntaram lá no privado como era a quarta questão. A quarta questão também é super fácil, pessoal. Vocês que, alguns, né? Não posso dizer todos, que não prestaram atenção lá no vídeo. Então, essa quarta questão ele está perguntando, ele está pedindo o seguinte: dê o valor absoluto dos seguintes números inteiros. Então, eu coloquei alguns números inteiros dentro de um quadradinho. Esse tracinho que está do lado do número, que tá ao lado aqui, onde o número inteiro se encontra, esse tracinho aqui é chamado de módulo. Então, para dar o valor absoluto de um módulo, você vai escrever novamente o mesmo número com o sinal de positivo. É só isso aí, pessoal. Então, bem fácil de se fazer. Então, bora ver aqui. Nessa letra A, vou ler aqui para você entender. Quem é o módulo? Módulos são os tracinhos. Quem é o módulo de menos 15? O módulo de menos 15 é o próprio número 15 com sinal positivo. Então, o módulo de menos 15 é 15. Não precisa escrever o sinal de mais aqui do lado, porque quando o número está sem o sinal, eu já sei que ele é positivo. Na letra B, quem é o módulo de mais 9? O módulo de mais 9 é 9. Na letra C, quem é o módulo de 18? O módulo de 18 é 18. Na letra D, quem é o módulo de menos 127? O módulo de menos 127 é 127. Quem é o módulo de menos 18? O módulo de menos 18 é 18. Quem é o módulo de mais 43? O módulo de mais 43 é 43. Então, era muito fácil essa questão. Quando ele pede para você dar o valor absoluto, quando esses números vêm dentro de um módulo, você vai reescrever o número novamente, que está dentro do módulo, trocando o sinal dele, ou permanecendo com o sinal de mais, porque todo valor absoluto vai ser positivo, ok? Bora para a quinta questão. Na quinta questão, pessoal, ele pedia para você responder o que se pede abaixo. E na letra A, ele quer o simétrico de menos 15. O simétrico de menos 15 é a mesma coisa, certo? De mais 15. Eu vou colocar aqui, ou 15. O simétrico é a mesma coisa de mais 15 ou 15. Na letra B, quem é o módulo de menos 35? O módulo de menos 35 aqui, vou colocar aqui, é 35. Na letra C, o oposto de menos 76. O oposto de menos 76 é mais 76.
Não precisa escrever o sinal de mais, mas eu vou colocar aqui, só para você entender. Então, o oposto de menos 176 é mais 76. O oposto do módulo de menos 3. O oposto do módulo de menos 3 é o módulo, vamos colocar assim para você entender, de mais 3. É o oposto dele, certo? O módulo de 597. O módulo de 597 é 597. Entenderam, pessoal? Então, isso daí bem fácil e bem prático de fazer, ok? Bora para a sexta questão. Na sexta questão, ele fala o seguinte: coloque na reta os números abaixo, certo? Eu coloquei uma reta com alguns pontozinhos, certo? Bem no meio da reta eu coloquei o zero para facilitar para vocês e coloquei os números para vocês distribuir na reta. Coloquei menos 5, menos 2, menos 6, 1, 3 e 4. Então veja só, já foi explicado para vocês que à direita do zero são os números positivos. À esquerda do zero são os números negativos. Então, o aluno sabendo disso aí, ele só ia ter o cuidado de colocar corretamente esses números aqui nesses pontinhos. Então, bora lá. Bora ver como é que faz. Ó, aqui eu tenho zero. Depois do zero, quem é que vem? 2 é? Não, depois do zero vem o número 1. Então, eu já sei que 1 positivo ia ficar aqui. Bora colocar aqui para você entender. Certo? Aí eu tenho 3 positivo. Então, se depois do zero vem 1, depois vem 2, depois vem o 3. Então, o 3 ia ficar localizado aqui. Vê se você concorda comigo. Certo? Aí depois aqui eu tenho o número 4. O número 4 também é positivo. Eu já sei que do lado direito do zero tem os números positivos. Então, a mesma coisa eu faço aqui. Esse aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então, esse próximo aqui deveria ser o 4. Então, aqui eu já coloquei, já distribuí os números positivos desse lado aqui. Está restando os números negativos. Então, com os números negativos, eu vou distribuir aqui também. Então, eu tenho menos 2, que é o menor, depois menos 5, que é o menor, contando daqui para lá. Menos 5 e menos 6, certo? Então, eu vou localizar primeiro o menos 2. Então, aqui eu tenho 0. Correndo para cá, olhando para cá, eu vou ter aqui menos 1 e nesse aqui menos 2. Então, aqui eu posso dizer que esse tracinho é menos 2. Qual o próximo número que eu tenho que localizar? O menos 5. A mesma coisa, eu conto daqui. Se eu tenho um 0 aqui, eu vou contar aqui os tracinhos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Localizei nesse ponto que é o menos 5. E o menos 6 vem depois do menos 5. Então, eu poderia colocar aqui. Então, organizei os números que ele me deu na reta numérica, certo? Essa união desses números positivos com os números negativos, incluindo o zero, eu posso dizer que essa união eu posso classificar como o conjunto dos números inteiro, que é representado pela letra Z. Então, eu sei que o conjunto dos números inteiros é o conjunto que é formado pelos números positivos, negativos, incluindo o zero. Ok? Bora para a sétima questão. Na sétima questão, ele fala o seguinte: analisando a reta numérica anterior, que é essa retinha aqui, ó, da questão 6, coloquei desse jeito. Responda o que se pede. Então, você ia analisar essa reta aqui e ia responder as questões que tem aqui no sétimo quesito. Então, bora lá para a letra A. Ele está perguntando quem é o antecessor do número menos 6. Ele quer saber quem é esse antecessor, o número que vem antes do número 6. Então, veja só, todas as vezes que a gente for responder uma questão dessa que envolve números inteiros, que são os números positivos e os números negativos, certo? Para a gente dar o número antecessor e o sucessor de um número negativo, temos que construir uma reta, certo? Para facilitar melhor
para a gente, porque senão a gente assim só de cabeça corre o risco maior de errar a questão. Então bora ver aqui. Andando para o lado de cá, ó, andando para o lado de cá, eu vou pegar só esse número aqui para você entender. Ó. Se eu fosse dar aqui o antecessor do 1, é o número que vem antes, ia ser o 0. E o sucessor do 1 é o número que vem depois, ia ser o 2. A questão aqui, ele pede o antecessor do número menos 6. Olha para cá, o menos 6 está aqui. Ele quer o número que vem antes do menos 6. Então, o número que vem antes do menos 6 é o menos 7. Então, eu posso dizer aqui que é o menos 7. O antecessor do número menos 2. O número que vem antes do número menos 2. Então, o antecessor do número menos 2, ele está aqui, ó. É o número menos 3. É o número que vem antes. Está andando para cá, certo? Estamos andando para cá na reta. Então, se fosse o sucessor do menos 2, era o menos 1. Se fosse o sucessor do menos 6, é o menos 5, que é o número que está na frente. Quem é o sucessor do número 4? O sucessor do número 4, que é o número aqui positivo, é o número que vem depois. Então, se eu tenho aqui 4, esse próximo aqui vai ser 5. Então, o sucessor é 5. O sucessor do número 0, olhando para a reta, né? Olhando para a reta aqui, quem é o sucessor do número 0? É o número que vem depois. Então, o sucessor do número 0 é o número 1. E por último, pessoal, eu coloquei uma questão que trazia umas continhas para vocês fazerem, certo? Fazer aí e eu ver como é que vocês desenrolam essas contas aí, para saber quem é que tem dificuldade. Então, tem uma conta de mais, uma conta de menos, uma conta de multiplicar e uma conta de dividir. Então, bora fazer a continha de mais primeiro. 9 com 7. 9 mais 7 é 16. Sobe 1. 7 e 6 dá 13. E 1 dá 14. Coloca 4, sobe 1. 8 e 5 dá 13. E 1 dá 14. Sobe 1. Vou pegar logo esse 1 daqui de cima, viu? 9 e 1, 10. E 4, 14. Sobe 1. 5 e 3, 8. E 1, 9. Isso era a resposta da continha de mais. Bora para a continha de menos. Na continha de menos, pessoal, eu faço direto. Tem aluno que pega emprestado desse número e empresta esse daqui, certo? Eu não faço dessa maneira. Eu faço direto. E como é que eu faço direto? Então, vê como é que eu faço. Eu tenho 7 aqui, ó. Vê que esse número 7 é menor do que o 9. Tenho 7. Para chegar em 9, falta quanto? 2. Agora aqui é ao contrário, ó. Eu tenho um número aqui maior e esse número menor. Mas eu faço com o mesmo raciocínio que eu fiz esse daqui, ó. Eu tenho 8. 8 para chegar em 17. Eu estou supondo que esse número é 17. Então, se eu tenho 8 para chegar em 17, 9 a 1. Boto 1 aqui para somar com esse 9. 9 e 1, 10. Para chegar em 18, 8 a 1. Somo 6 com 1. 6 e 1, 7. Para chegar em 9, 2. E 3 para chegar em 5, 2. Essa era a resposta da continha de menos. Na continha de vezes, certo? Na continha de vezes, multiplica esse número com esse daqui, certo? Muito fácil. 5 vezes 6, 30. Bota 0, coloca o último número, né? E eleva 3. 5 vezes 9, 45. E 3, 48. Coloco o 8 e sobe o 4. 5 vezes 8, 40. E 4, 44. Coloca 4 e sobe 4. 5 vezes 7, 35. E 4, 39. Sobe 3. 5 vezes 5, 25. E 3, 28. Essa daqui era a resposta da continha de vezes. E por último eu coloquei uma continha de dividir. Bem fácil e bem prático de se fazer. Então,
5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Para chegar em 5 é nada. Baixou 7. 7 dividido por 5 também dá 1. 1 vezes 5 é 5. Para chegar em 7, 2. Baixa o 8. 28 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para chegar em 28, 3. Baixou o 9. 39 por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Para chegar em 39, 4. Baixou o 6. 46 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5, 45. E para 46 falta 1. Isso era a resposta da conta de dividir. Então, pessoal, esse aí foi o exercício, certo? Que foi passado para vocês, um exercício de aprendizagem. Tudo que vocês fizerem também vai valer um pontozinho. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês nesse exercício. E quem não fez, faça, olha, assistindo o vídeo, faça aí. E quem fez e teve alguma dúvida, tire as suas dúvidas. Ok? Um abraço para vocês.